paz do Senhor. Eu quero deixar aqui um versículo no livro de 2 João, capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Eu aprendo aqui com essa passagem que o nosso Deus, Ele trabalha nas impossibilidades. Aquele jovem, ao sair de sua casa, naquele dia, com aqueles pães e peixes, ele talvez não pensou que fosse alimentar tanta gente. E quando eles estavam ali naquele momento, todos famintos, à procura de alimento, ele poderia ter até se escondido ali com aqueles pães e peixes, porque ele poderia ter pensado assim, o que eu tenho é pouco, não é suficiente, não vai dar para alimentar essa multidão. Mas ele também seguia Jesus. Ele conhecia Jesus, ele tinha visto alguns milagres que Jesus tinha feito. E o que ele fez? Ele entregou o que ele tinha em suas mãos para Jesus. E muitas das vezes isso acontece com a gente. Às vezes nós temos algo, o Senhor nos coloca algo e nós achamos que não é suficiente, que é impossível. Mas neste momento eu quero dizer a você que o Senhor manda dizer que é aquilo que você tem, é aquilo que você tem que Ele irá fazer um milagre na sua vida, que é com o que você tem em suas mãos que Ele irá operar o milagre. Então creia, tão somente. Ainda que para você pareça difícil e impossível, mas creia. E Jesus, Ele pegou aqueles pães e peixes, Ele operou um grande milagre, alimentou toda aquela multidão e todos ficaram fartos. E ainda sobrou para aquele que doou, para aquele que forneceu. É assim que o nosso Deus trabalha na nossa vida. Deus é tremendo. Quando nós nos colocamos, nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a trabalhar para o Senhor, a colocar aquilo que temos em suas mãos, Ele opera um milagre, e através de nós Ele abençoa alguém e ainda saímos abençoados. Esse é o nosso Deus. Que nós não venhamos olhar para as impossibilidades, isso que me frisou, me chamou muita atenção. Que nós não venhamos olhar para as impossibilidades, mas sim para as possibilidades. Eu também me lembro agora de Paulo e Silas, quando eles estavam ali presos, feridos pelos açoites que foram açoitados. Ali eles estavam ali sem possibilidade, o momento ali era o momento, as circunstâncias que eles se encontravam, eles estavam impossibilitados de si mesmo, eles não tinham forças de si mesmo, nada poderia fazer. Mas o que eles fizeram? Eles deram o que eles tinham ali naquele momento, que era a sua voz, o seu fôlego de vida, e começou a louvar ao Senhor, abriu a sua boca, eles abriram a boca e começaram a louvar ao Senhor. Que coisa tremenda! E o nosso Deus é tão tremendo que através do louvor deles, os alicerces dos cárceres se moveram e os portões se abriram.
Glória a Jesus, que Deus tremendo, que Deus lindo. Eles não olharam para as impossibilidades, mas eles começaram a adorar ao Senhor, louvar ao nome do Senhor. E a prisão se abriu, né? Então esse é o nosso Deus, que trabalha por mim e por você, ainda que achamos que a circunstância pareça difícil, não esteja favorável ao nosso favor, mas creia que eu acredito que quando nós colocamos nas mãos do Senhor aquilo que nós temos, e quando nós adoramos, independente da situação, o Senhor age em nosso favor. Fique com essa palavra. Tenha um dia abençoado.